Então, bom dia a todos. Hoje começamos a estudar o conjunto número 11 dos slides deste curso. Na aula de hoje, nós vamos continuar estudando antenas com 2 refletores circularmente simétricos, porém um pouco diferente daqueles clássicos Cassegrain e Gregoriano que estudamos na aula passada. Esses refletores são um pouco mais eficientes do que os anteriores. Consequentemente, eles são, na prática, são eles os que são usados. Os da aula passada serviram mais como referência, como o início do estudo desse tipo de antena refletora. Então, na aula de hoje, se tudo correr bem, nós vamos estudar as antenas duplo refletoras circularmente simétricas com eixo deslocado. Depois a gente vai entender o que significa isso. E o duplo refletor circularmente simétrico modelado. Ou seja, é possível fazer com que as geratrizes dos refletores, ao invés de serem cônicas, parábolas, elipses, hipérboles, sejam modeladas, sejam alteradas de maneira a controlar não só a fase, mas também a amplitude do campo na abertura, naquela porção da abertura não bloqueada, né? Já que, por ser circularmente simétrico, o subrefletor continua bloqueando a abertura. Então, na verdade, as antenas duplo refletoras, principalmente aquelas muito grandes, muito caras, elas não são aquelas clássicas Cassegrain e Gregoriana que a gente estudou na semana passada. Geralmente elas são modeladas. Então a gente vai discutir esse assunto na aula de hoje. Deixa eu só começar aqui o... E nesse mesmo conjunto de transparências, nas próximas aulas, a gente vai estudar o duplo refletor offset, ou seja, é possível ajustar a geometria do duplo refletor para que o subrefletor não bloqueie a abertura. É a antena mais eficiente de todas que a gente vai estudar aqui no curso. E aí eu vou falar também um pouco da possibilidade de utilizar refletores para uma cobertura omnidirecional, para cobrir uma área. Ou seja, é uma antena refletora que, mal comparando, funcionaria como se fosse um dipolo, ou como um conjunto de dipolos. O diagrama de radiação não varia, né, com ângulo φ, não varia em torno do eixo de simetria. Isso tem a ver com a pesquisa que tem sido feita no nosso grupo de pesquisa, o GAPTEM, nos últimos anos, e eu falo durante uma aula sobre essas geometrias. Então, vamos lá. Nas configurações com 2 refletores clássicos que a gente estudou na aula passada, a Cassegrain, quando o subrefletor é um hiperboloide, e a Gregoriana, quando o subrefletor é um elipsoide, tem esse problema associado ao bloqueio da abertura. Aqui nessa fotografia a gente consegue ver, ó, a sombra do subrefletor projetada aqui, ó, no refletor principal, junto com as sombras dos estais que suportam esse subrefletor no lugar. Então, toda essa estrutura acaba, do ponto de vista da ótica geométrica, bloqueando os raios, né? Ou parte dos raios que são refletidos pelo refletor principal na direção da abertura desse refletor principal. Com geometrias circularmente simétricas, não tem como você evitar esse bloqueio, né? Mas é possível você mexer nessas superfícies refletoras para que, do ponto de vista da ótica geométrica, os raios não sejam bloqueados, nem pelo sistema do alimentador e nem pelo subrefletor. Então, nós vamos estudar essas geometrias na aula de hoje. Aqui está uma possibilidade.
Aqui eu estou desenhando as geratrizes do subrefletor, aqui em preto, e do refletor principal, também em preto. Então, repare, enquanto nós não apresentarmos as antenas modeladas, os refletores modelados, essas geratrizes continuam sendo cônicas, elipses, hipérboles, parábolas, porém, elas não vão ser mais rotacionadas em torno do eixo da cônica. Consequentemente, a superfície, após a rotação, não é mais um elipsoide, não é mais um paraboloide, não é mais um hiperboloide. É uma outra superfície onde a geratriz é cônica, mas a rotação não se dá em torno do eixo dessa cônica. Então, aqui nós temos um exemplo, são 4 geometrias diferentes. Uma delas é essa daqui, ó. É a elipse com eixo deslocado. Em inglês é Axially Displaced Ellipse, ADE. Então, repare como é que funciona. O eixo de simetria, que aqui vai continuar sendo o nosso eixo Z, essa linha, traço ponto que você vê aqui. Esse é o eixo de rotação. O subrefletor não é um elipsoide, mas ele é gerado por uma elipse com eixo deslocado. Repare, a elipse continua tendo 2 focos. Um dos focos você coloca sobre o eixo de simetria. Esse foco, quando você rodar a geratriz, ele continua sendo um foco, ele continua sendo um ponto, porque ele está sobre o eixo de simetria. Ele vai rodar em volta dele mesmo. Então, continua um ponto. E é aqui que você vai pôr o centro de fase do seu alimentador. Já o outro foco, ele está deslocado fora do eixo de simetria. Ó. Ele está aqui em cima. De maneira que o eixo da elipse, ó, em verde aqui, ó, não coincide com o eixo de rotação. Então, quando você rodar essa superfície, ela não vai ser um elipsoide. Rodar essa superfície, não, rodar a geratriz, né? Ela vai ser, ó, parecida aqui com um prato de bateria, de instrumento musical, com um biquinho aqui na frente, ó. Vai ter um bico aqui no vértice do subrefletor. Já o refletor principal não é mais um paraboloide, mas ele continua sendo gerado por uma parábola. E o eixo da parábola coincide com esse segundo eixo, o foco da parábola coincide com esse segundo foco da elipse. De tal maneira que os raios refletidos pela elipse são refletidos na direção do outro foco, que é o foco também da parábola. De maneira que os raios que partem desse foco saem paralelos ao eixo da parábola, paralelos entre si. O eixo da parábola não está desenhado nessa figura. Ele passa por esse ponto e ele é paralelo, não coincide, mas é paralelo ao eixo de simetria. De maneira que esse foco aqui, depois de rodado, ele vira uma cáustica. Cáustica é o lugar geométrico onde os raios se cruzam. Vira uma cáustica no formato de um círculo, de uma circunferência. Está aqui o outro ponto, cá embaixo da cáustica. Então, o que acontece? Como você deslocou esse foco aqui para fora do eixo de simetria, repare, os raios, a geometria é ajustada, se for bem projetada, ela é ajustada para que nenhum dos raios refletidos pelo subrefletor e posteriormente refletidos pelo refletor principal, repare, nenhum deles é interceptado após a segunda reflexão pelo subrefletor. O bloqueio continua presente, mas a energia, né, a potência radiada pelo alimentador, ela é redistribuída na porção não bloqueada da abertura. E isso aumenta a eficiência dessa antena. Tá? Além disso, ó, repare que fica, após a reflexão no elipsoide, repare que os raios eles saem todos, ó, nesse feixe aqui. Ó. Então, repare também, não vai nenhum raio para cima do alimentador. Teoricamente, a perda de retorno, a potência que volta para dentro, né, do alimentador e do guia, ela é diminuta.
o efeito da presença do subrefletor afeta menos o que acontece na perda de retorno dentro do alimentador. Então, isso daí é uma antena mais eficiente, uma configuração de duplo refletor mais eficiente do que aquelas que a gente estudou na aula passada. Então, é possível reduzir, não eliminar, mas reduzir os efeitos do bloqueio utilizando essas cônicas geratrizes com eixo deslocado. Repare, o eixo de simetria é esse daqui, o eixo da elipse é esse verde aqui, e o eixo da parábola seria, não está desenhado aqui, ó, mas seria aqui um segmento, uma reta paralela ao eixo de simetria, passando por esse foco aqui. Esse sistema continua tendo, do ponto de vista da ótica geométrica, fase constante naquela porção não bloqueada da abertura. Porque, repare, os raios chegam na abertura paralelos entre si. Eles saem de um ponto, de um foco, supostamente o centro de fase do alimentador, e após as duas reflexões, continuam chegando paralelos entre si na abertura. Então, esta antena, mais uma vez, te dá, segundo a ótica geométrica, fase constante na abertura, na porção não bloqueada dessa abertura. O que é útil, o que é importante, se você deseja uma antena com alta diretividade. A polarização uniforme continua podendo ser obtida, desde que você use o alimentador sem polarização cruzada, segundo a definição do Ludwig, e mais uma vez a gente não vai conseguir, para os alimentadores mais utilizados, a gente não vai conseguir amplitude uniforme. A amplitude uniforme, ou uma distribuição de amplitude mais eficiente, a gente só consegue modelando as geratrizes, que é o assunto para o final da aula de hoje. Em relação a esse slide, essa nova configuração, alguma pergunta? Então, vamos prosseguir. Aqui está mais uma vez essa configuração chamada de ADE, Axis Displaced Ellipse, ou Axially Displaced Ellipse, com mais raios, né? Para a gente observar. Eu não desenhei os raios na região de cima, mas é só você rodar e vai ser basicamente a mesma coisa. Então aqui dá para observar melhor. Você pode colocar a estrutura do alimentador chegando até aqui na frente no foco, e essa região toda, ó, é desimpedida de raios, de maneira que o acoplamento mútuo, né, entre o alimentador e o subrefletor tende a ser menor do que nas configurações que estudamos na aula passada. E repare que nenhum dos raios nessa geometria, onde a gente tomou cuidado para dar aqui uma margem, ó, um espaço entre a borda do refletor e o primeiro raio aqui, ó, repare, nenhum desses raios, depois da segunda reflexão, é interceptado pelo subrefletor. O bloqueio continua presente, mas a potência radiada pelo alimentador e que intercepta o subrefletor é redistribuída de uma maneira supostamente mais eficiente na abertura da antena. E aqui, ó, nós temos essa geometria rotacionada para vocês terem uma ideia de como ela é em 3 dimensões. Então, o subrefletor não é mais um elipsoide. Inclusive, tem um biquinho, ó, aqui no vértice. Por causa da geometria, né, para livrar os raios de serem bloqueados pelo subrefletor, você acaba tendo esse buraco. Na prática, esse buraco é tapado ou com um disco ou com a própria extensão da geratriz parabólica, né, deixando só o espaço suficiente para o sistema do alimentador entrar por aqui e chegar até o foco. Tá? Aqui isso não foi feito, o buraco ficou do jeito como estava. Mas isso pode ser tapado, o buraco não vai ficar
Depois que você for construir a antena, isso aí vai ser tapado de alguma maneira. Então, existem 4 famílias distintas, formadas, né, cujos refletores são gerados por cônicas. E essas famílias são a Axially Displaced Cassegrain, ADC. Por que Cassegrain? Porque a Cassegrain que a gente estudou na aula passada é um caso particular dessa daqui, como a gente vai ver daqui a pouco. O mesmo acontece para a gregoriana. Então, existe uma Axially Displaced Gregorian, ADG. A gregoriana, a geometria gregoriana que a gente estudou na aula passada, é um caso particular dessa ADG. E além dessas duas, há outras duas. A ADE, que a gente acabou de ver no slide anterior, e também é possível, ao invés da elipse, usar uma hipérbole. E, nesse caso, nós temos a ADH. Essas antenas, elas começaram a ser estudadas na década de 60. E, inclusive, teve um trabalho escrito por um russo, na época era um soviético, né? Que depois foi traduzido para o inglês, onde ele diz que essa ADE, na verdade, é um caso particular da ADG. Mas, na verdade, não é. São 4 famílias distintas. Então, existem aqui, teve um trabalho de um americano, se não me engano, americano, foi publicado no Transactions de Antenas e Propagação do I3S em 1964. No mesmo ano, teve um inglês que patenteou uma dessas geometrias, se não me engano, a própria ADE, lá na Inglaterra, em 64, e essas antenas fizeram parte do meu doutorado. Então, bastantes detalhes sobre os projetos dessas antenas tem na minha tese de doutorado, e eu, juntamente com meu orientador, a gente publicou um artigo no Transactions de Antenas de Propagação, onde a gente mostra fórmulas para o projeto dessas 4 configurações e fórmulas para o campo da ótica geométrica na abertura dessas antenas. Usando o traçado de raios e as equações das cônicas, a gente consegue, desde o alimentador, rastrear esses raios até a abertura. Então, essas fórmulas para essas configurações foram publicadas em 2001. Então, agora eu vou falar um pouquinho dessas configurações, em particular das 3 primeiras, que são as utilizadas. Até hoje, ainda não encontrei exemplo de configuração ADH, pelo menos sendo utilizada em sistemas de comunicação. Provavelmente, das 4, é a menos eficiente e, consequentemente, ela não aparece. Então, se não houver perguntas, eu vou começar mostrando as geratrizes de uma configuração ADC. É a Cassegrain com eixo deslocado. Então, lembra da aula passada? A Cassegrain tinha um subrefletor, um hiperboloide. A Cassegrain de eixo deslocado, ela continua tendo o seu subrefletor gerado por uma hipérbole. Só que quando você gira isso daí, não é mais um hiperboloide. É uma superfície gerada por uma hipérbole, mas ela vai ter um bico aqui, no vértice. Então, aqui eu só estou mostrando as geratrizes, essas curvas pretas mais grossas. A superfície é obtida rodando essa geratriz em torno do eixo de simetria, que aqui nas notas de aula é o eixo Z, o eixo Z. Eu não vou falar em detalhes, né, sobre a geometria, mas repare, a hipérbole, aqui o ramo da hipérbole, tem 2 focos, um aqui no ponto O, outro no ponto P. E aqui no ponto P vai coincidir o foco da parábola que gera o refletor principal. Então, repara, todo o raio que parte do foco no ponto O
é refletido pela hipérbole como se estivesse partindo do ponto P. O ponto P ele é virtual, os raios não chegam a cruzar o ponto P. Como aqui no ponto P você também tem o foco da parábola, então todos os raios refletidos pelo subrefletor parece que estão vindo do ponto P. Consequentemente, eles saem paralelos ao eixo da parábola. E aqui embaixo está o eixo da parábola, que não coincide, mas é paralelo ao eixo de simetria. Consequentemente, todos os raios refletidos pelo refletor principal saem paralelos entre si e chegam paralelos entre si na abertura dessa antena. O que caracteriza, de acordo com a ótica geométrica, fase constante nessa abertura, desde que o centro de fase do alimentador esteja exatamente no foco desse sistema duplo refletor. E aí a gente precisa determinar os parâmetros da cônica, dessas cônicas, né? Por exemplo, no caso do refletor principal, a gente precisa determinar a distância focal, ó, da parábola que gera esse refletor. No caso do subrefletor, um dos parâmetros a ser determinado é a distância interfocal entre os dois focos, O e P, que a gente chama de 2C. Então, através de parâmetros de entrada, foram propostas equações que permitem a obtenção dos parâmetros da cônica, excentricidade, distância focal, o tilt, a inclinação do eixo da cônica, ó, ângulo beta. Esse ângulo beta é a inclinação do eixo da cônica em relação ao eixo de simetria. Então, dados os parâmetros de projeto, os parâmetros de entrada, você determina os parâmetros das cônicas geratrizes e, consequentemente, você determina a superfície. E os dados de entrada são o ângulo de borda θe, só que agora é ângulo de borda em relação à borda do subrefletor. Toda a potência do alimentador que irradia além do ângulo θe é transborda, acaba não chegando no refletor principal, ela transborda. O diâmetro do subrefletor, o diâmetro do refletor principal e o diâmetro do bloqueio. Ó. Você vai ajustar o diâmetro do bloqueio, dB, para ser um pouco maior que o diâmetro do subrefletor. E dessa forma você garante que os raios refletidos pelo refletor principal não interceptem o subrefletor. E com isso você redistribui melhor a energia na abertura, na parte não bloqueada da abertura. Outra coisa interessante, ó, repare que o raio principal, nós vamos chamar de raio principal aquele raio que parte do alimentador na direção do eixo. θF igual a 0. Esse raio, ele é mapeado, ó, depois de ser refletido pelos dois refletores, ele é mapeado na porção, ó, na borda interna da abertura, aquela com diâmetro dB. Já o raio que vem do alimentador na direção da borda do subrefletor, ele é mapeado na abertura, na parte externa da abertura, aquela com diâmetro dm. Vamos observar isso, porque isso vai ser importante na hora de comparar as 4 geometrias. E aqui estão, enfim, as geratrizes com os raios, né, para você ter uma ideia melhor do traçado de raios nessa geometria. Repare que todos os raios refletidos pelo refletor principal chegam na abertura da antena paralelos entre si. Isso caracteriza a fase constante. Então, ó, repare que o ponto P é uma cáustica em forma de anel, uma circunferência. O ponto T é outra cáustica, todo o corpo de revolução vai ter uma cáustica sobre o eixo
de rotação. Então, aonde o raio virtual, né, intercepta o eixo de simetria, ali também tem uma cáustica. A cáustica, nesse caso, é uma cáustica linear sobre o eixo de simetria. As duas, os pontos P e T, as duas cáusticas correspondentes são virtuais. Então, na configuração ADC, as cáusticas do subrefletor são ambas virtuais. O raio principal, ΔF igual a 0, é mapeado na borda interna da abertura. O estudo que foi, né, que eu conduzi no meu doutorado e foi publicado naquele artigo em 2001, usando o modelo cosseno elevado, traçado de raios, fizemos investigações mais ou menos parecido com aquilo que o Silver fez para o refletor parabólico simétrico. Então, a eficiência de abertura, né, transbordamento vezes eficiência de iluminação, dá uma eficiência máxima quando você escolhe o alimentador direitinho, né, de 80%. E aí, ó, por que a gente chamou isso aqui de Cassegrain? Repare, quando o dB é igual a 0, quando você faz o raio do bloqueio, ou seja, este raio daqui, ó, quando você faz essa trajetória aqui, ó, coincidir com o eixo de simetria, ou seja, quando você faz esse diâmetro dB igual a 0, repare que este ponto P vai recair sobre o eixo de simetria. Isso vira a Cassegrain clássica que a gente estudou na aula passada, aonde parte dos raios refletidos pelo refletor principal atingem o subrefletor. Então, a Cassegrain, que a gente estudou na aula passada, é um caso particular da ADC, quando você faz esse diâmetro dB igual a 0. Em relação à geometria da ADC, alguma pergunta? Professor, eu tenho uma pergunta. Pois não. Em relação, quando a gente compara a ADC com a clássica, o que a gente como a gente mudou o eixo, né, a rotação aí do subrefletor, isso a gente está diminuindo a quantidade de raios de transbordamento, né? O ângulo de transbordamento, é por isso que ela é mais eficiente? Não, ela é mais eficiente. Teoricamente, ela é mais eficiente porque, do ponto de vista da ótica geométrica, você não tem potência, né, que vem do alimentador, ó, refletiu, aqui talvez seja melhor de verificar. Veio essa potência, esse cone de raios do alimentador, eles refletem no subrefletor, são esses raios azuis mais clarinhos, e finalmente elas refletem no refletor principal, são esses raios vermelhos. Repare que um desses raios é interceptado pelo subrefletor. Toda a energia que é refletida pelo subrefletor, segundo a ótica geométrica, vai toda para a abertura. Entendi. Não tem raio que você não tem energia que não chega na abertura por causa do bloqueio. Tudo chega na energia. Então você não acabou com o bloqueio continua. Mas eu melhorei o direcionamento. Redistribuiu essa amplitude de campo na abertura. Então ela é a mais eficiente quando você leva esses efeitos de bloqueio em conta. Coisa que a gente não fez na aula passada. A gente não fez esse estudo tão detalhado na aula passada. Entendi. E na prática, são essas antenas, ou essas antenas modeladas que são usadas. Aqui, ó, eu tenho uma figura de uma Cassegrain, o pessoal continua chamando isso de Cassegrain, tá certo? Então, quando você olhar, né, nos livros, na internet, continua sendo chamado de Cassegrain. Mas repara que o subrefletor, ó, tem uma espécie de bico aqui, ó. Sim. Então, isso daí não é um hiperboloide. Isso daí é a nossa configuração com eixo deslocado. Na prática, se for uma antena grande que vai ser cara, eles ainda modelam, eles dão umas pancadas nessas geratrizes
de maneira a controlar também a amplitude na abertura. Isso a gente vai falar daqui a pouco. Bacana, bacana. Entendi, professor. Muito obrigada. Nada. Mais alguma pergunta? Se isso é possível com a Cassegrain, provavelmente é possível também com a Gregoriana. Então, a próxima geometria, ó, é a Gregoriana com eixo deslocado. A ideia é praticamente a mesma. Então, repare que o foco da aqui agora, o subrefletor, como na Gregoriana, é gerado por uma elipse. Só que o foco P da elipse não está no eixo de simetria, no eixo de rotação. Ele foi deslocado, ó. De maneira que, após a rotação, isso aqui não vai fornecer um elipsoide. É gerado por uma elipse, mas não é um elipsoide. Vai ter novamente um biquinho aqui no vértice. E a ideia é basicamente a mesma. Você desloca esse ponto P através do ajuste do parâmetro dB, o diâmetro do bloqueio, de tal maneira que os raios refletidos pelo refletor principal não sejam bloqueados pelo subrefletor. E aqui está, ó, configuração após a rotação das geratrizes. Quando você fizer o dB, o diâmetro do bloqueio, igual a 0, esse ponto P vai recair aqui sobre o eixo de simetria. Consequentemente, o eixo da elipse volta a coincidir com o eixo de rotação e você tem aquela gregoriana clássica que a gente estudou na aula passada. Na prática, as gregorianas não têm a geometria da aula passada. Tem uma geometria parecida com essa daqui. Porque se o cara vai construir uma antena dessas, por que ele vai construir de tal forma aos raios serem bloqueados pelo subrefletor? Não faz sentido isso, tá? Então, na verdade, as gregorianas, elas têm um comportamento mais parecido, mais semelhante a este, do que aquela geometria que a gente estudou na aula passada. O que a gente estudou na aula passada era só o início, né? Para um entendimento melhor dessas configurações com dois refletores. Então, mais uma vez, nós temos aqui, ó, os parâmetros de entrada, o ângulo de borda do subrefletor, θe, o diâmetro projetado do subrefletor, ds, o diâmetro da abertura, dm, que é o diâmetro projetado do refletor principal, e o dB, ó, que você faz um pouco maior que ds, justamente para evitar que os raios sejam bloqueados pelo subrefletor. Neste caso, repare, o raio principal, θf igual a 0, após a reflexão, ó, ele passa pelo ponto P, o raio principal continua sendo mapeado na parte interna da abertura, ó, aqui. Enquanto que o raio que vai na direção da borda, com ângulo θf igual a θe, ele é refletido na parte, na borda externa da abertura. Só que, diferentemente da configuração anterior, agora as duas cáusticas, pontos P e T, ó, a cáustica em forma de circunferência, de círculo. Circunferência, né? É na borda. E a cáustica sobre o eixo Z, ambas são reais. Os raios passam pelos pontos T e P. Então, os estudos que foram conduzidos indicam... Bom, agora as cáusticas são ambas reais, as cáusticas do subrefletor. O raio principal continua sendo mapeado na borda interna da abertura. Teoricamente, usando o modelo do cosseno elevado, foi feito um estudo paramétrico. Teoricamente, a máxima eficiência de abertura continua sendo 80%. E quando você fizer o dB igual a 0, como dado de entrada, esse ponto P vem para cima do eixo Z,
e você recai naquela configuração gregoriana clássica que a gente estudou na aula passada. Então, aqui temos uma geometria gregoriana. Não dá para ver aqui se tem bico ou não no subrefletor, mas provavelmente esta antena daqui tem um comportamento parecido com o que está ilustrado aqui nessa figura. Uma característica que aparece em praticamente todas as gregorianas, repare que o alimentador está bem próximo do subrefletor. Geralmente, as gregorianas apresentam o alimentador mais próximo do subrefletor do que as Cassegrains. Então, a maneira de você identificar se é uma Cassegrain ou uma gregoriana é vendo a posição da abertura do alimentador em relação ao subrefletor. Só que nesse caso aqui não dá para identificar direito, né, qual é a superfície, mas é uma gregoriana, que estava escrito, né, de onde eu tirei essa foto, e tem um comportamento parecido com dessa figura aqui. Em relação à gregoriana de eixo deslocado, alguma pergunta? Além da Cassegrain da gregoriana, temos também a elipse e a hipérbole de eixo deslocado. Então, aqui eu vou falar da elipse primeiro. Então, repare, da mesma maneira como a gregoriana, na ADE, o subrefletor também é gerado por uma elipse. Só que, ao invés do ponto P estar aqui embaixo, ele está aqui em cima. E esta antena, ela é mais eficiente do que as outras duas, se não houver modelamento das geratrizes. Não havendo modelamento, porque repare o seguinte, o que acontece aqui com o mapeamento dos raios? Repare que o raio principal, aquele com θF igual a 0, ele não é mais mapeado na parte interna da abertura. Esse raio agora, ele vem cá para cima. Ou seja, o raio do eixo do alimentador vai para a borda externa da abertura. Enquanto que o raio que vai na direção da borda do subrefletor, ele é mapeado na parte interna da abertura. O que aconteceu aqui? Aconteceu uma inversão da iluminação do alimentador. A parte central da radiação do alimentador não vai mais para o centro da abertura. Ela vai para a parte externa. Ora, mas é na parte externa que está o maior percurso de onda esférica, a maior atenuação espacial. Então, repare, essa inversão da iluminação do alimentador redistribui melhor a amplitude do campo na abertura. Essa inversão, ela dá uma compensada na atenuação espacial, nesse percurso óptico maior para o raio que atinja a borda do refletor principal. Lembra no refletor parabólico simétrico que o diagrama de radiação do alimentador, caso você quisesse uma abertura com amplitude uniforme, o diagrama de radiação do alimentador tinha que ser tal que ele ilumina mais a borda do que o centro. Aqui nessa antena, esta inversão faz isso. De maneira que nesta antena, teoricamente, usando o modelo do cosseno elevado, sem precisar modelar as superfícies, você de 80% salta para 90% de eficiência de abertura teórica, levando em conta transbordamento e eficiência de iluminação. O aumento aqui dá-se pelo aumento da eficiência de iluminação. Isso foi causado pela inversão da iluminação do alimentador. Repare que nesta antena, uma cáustica do ponto P é real, enquanto que a outra é virtual. Uma é real e a outra é virtual.
E aí você tem, além desse aumento de eficiência, repare, você tem aqui, ó, uma região sem raios. Então você tem aqui um acesso mais facilitado ao alimentador, até o foco do sistema. Isso faz com que você possa trazer o subrefletor mais para perto do alimentador. Então, esta configuração, além de ter uma eficiência maior, ela pode ser feita mais compacta. O alimentador, o subrefletor, ele pode ficar mais próximo do refletor principal. Essa distância aqui, ó, pode ser menor. E acaba que é uma configuração bastante interessante quando você não pensa em modelagem, em modelamento das superfícies. Então, ó, como vantagens, percurso óptico livre de bloqueios, geometria compacta e, teoricamente, uma eficiência maior. Eu vou mostrar aqui algumas geometrias de ADE. Não são tão comuns quanto as de Cassegrain e gregorianas, né? Inclusive, às vezes, não dá para saber exatamente qual é a configuração, dependendo do se tem radome, plásticos, né? Bloqueando a vista, a visão desses refletores. Mas aqui tem uma ADE, o CPQD da antiga Telebrás, não o que existe hoje. O que existe hoje não tem nada a ver com o que existia antigamente. Mas havia um grupo de antenas no antigo CPQD, e além de projetar cornetas, também projetava antenas refletoras. Então, isso aqui, ó, é um projeto brasileiro, dos anos 1980, início de 1990, mais ou menos nessa época. Então, ó, dá para ver aqui, ó, não dá para ver muito mal, mas aqui tem a abertura do alimentador, o alimentador bem próximo do subrefletor, ó, e o subrefletor bem próximo do plano da borda do refletor principal. Uma estrutura mais compacta. Teoricamente, do ponto de vista elétrico, eletrônico, né, mais eficiente. Aqui está o subrefletor, eu acho que é o mesmo lá na câmara anecoica que havia, não sei se ainda existe, lá no CPQD, no grupo de antenas. Aqui é o subrefletor visto por trás, ó. Então dá para ver aqui o bico, né, por trás, né, o bico que você tem nesse tipo de configuração. Antena com uma eficiência maior de iluminação, devido à inversão da iluminação do alimentador. Quando chega, né, essa iluminação chega na abertura do refletor principal. Caminho óptico livre de bloqueios, tanto para o alimentador como para o subrefletor. E isso acaba permitindo que você projete configurações mais compactas. Essas antenas chegaram a ser, eu acho que até voaram, mas elas chegaram a ser propostas em 2001 para uma dessas missões da NASA que manda esses robozinhos, né, para o solo de Marte. Então, essas sondas espaciais, elas precisam de uma antena refletora de alto desempenho, de alta diretividade, para fazer a comunicação com a base no planeta Terra, né? O robozinho pousa lá em Marte, mas continua uma sonda cá em cima, rodando, né, em órbita do planeta. O robozinho se comunica com a sonda e a sonda se comunica com a Terra. E aí, geralmente são usadas Cassegrains, antenas com geometria Cassegrain, para esse tipo de aplicação. E aí foi proposta pelo meu orientador. Eu apareço aqui, mas eu não fiz parte, infelizmente, eu não fiz parte do projeto, né? Foi em respeito ao trabalho que eu fiz no doutorado. Então saiu publicado esse artigo, foi um protótipo que foi construído para essa missão. Acabou que esse protótipo não foi escolhido, não voou. Ele passou
no teste eletromagnético, a antena é mais eficiente, mas não teve tempo para passar nos testes mecânicos, né? Porque esse negócio vai tudo empacotado dentro de um foguete. Dizem que balança pra caramba, então era necessário fazer testes mecânicos. Parece que a ADE acabou sendo escolhida em outras missões posteriormente. E aqui está diagramas de radiação. Eu fiz um programa baseado no método dos momentos para análise de antenas refletoras com simetria circular, inclusive a ADE. Então, eles usaram o programa para projetar a antena e as bolinhas aqui, ó, são resultados medidos. Então, mais ou menos bateu com o que foi previsto. Bloqueio dos estais e outras imperfeições geraram também polarização cruzada, que a análise do método momentos não levou em consideração, não previu. Mas é uma polarização cruzada, ó, 30 dB abaixo. Então, para eles, foi mais do que suficiente. Teoricamente, era para a antena ter 90% de eficiência, levando em conta apenas transbordamento e iluminação. Ó, na prática, não conseguiram 90%, mas sim 70%. Só que isso daqui foi medido, ou seja, levando em consideração tudo, todas as imperfeições que você tem nesse sistema. Anos mais tarde, eu descobri também que foi publicado esse artigo em 2009. Esse artigo cita os nossos trabalhos. A primeira missão indiana à Lua usou como antena de alto ganho também uma ADE. Só que aqui eles acharam uma solução interessante para manter o subrefletor na posição certa. Ao invés de prender o subrefletor no refletor principal, eles prenderam o subrefletor na própria estrutura do alimentador. Aqui, ó. Aí ficou uma estrutura bem compacta. Então lá, no caso aqui era para polarização circular. Então tá aqui a polarização circular mão esquerda, para eles era a principal, consequentemente a mão direita, ó, é a polarização cruzada. Eles conseguiram aqui cerca de 30 e pouquinhos dB de isolamento entre a polarização principal e a polarização cruzada. Simularam sem esses cilindros, né, de suporte, que logicamente esses cilindros atrapalham a eficiência da antena. Mas é interessante que eles também usaram a ADE como antena de alto desempenho nessa missão. Aqui foi um projeto que eu fiz, então eu sempre mostro, né? Esse eu projetei, eu só não construí, mas eu projetei com o meu programa. E aqui foi interessante que essa antena ela tem um radome, ó. Esse negócio aqui na frente é um plástico, ó. Por trás tem uma espuma. E repare, ela foi projetada para que o subrefletor, a estrutura do subrefletor, fosse colada no radome. Então, com isso, a gente evitou de ter que usar ferros, metais, para fazer o suporte do subrefletor. Ele foi colado no plástico, no dielétrico do radome. Aí você põe o radome, né, preso à borda do refletor principal e fica desse jeito aqui, ó. E aqui é aquele alimentadorzinho que eu já mostrei para vocês há umas aulas para trás. Aquele alimentadorzinho, na verdade, não foi usado num refletor parabólico simétrico. Foi usado nessa ADE aqui, ó. Isso foi para rádio digital na faixa dos 40 GHz. Tem 40 GHz, ó, a sua antena refletora, ela é grande em comprimentos de onda, mas pequena em metros, né, em centímetros. Aqui tem um lápis, uma caneta, enfim, só para você comparar o tamanho da antena com de uma lapiseira. E aqui tem mais fotos dela, e aqui o subrefletor em mais detalhes, ó. Então repare que o subrefletor tem um bico
aqui na frente, bastante proeminente no caso da ADE. Aqui tem outro exemplo de ADE. Saiu um artigo em 2016, os europeus, a Agência Espacial Europeia, ela fez a primeira antena impressa em impressora 3D. Então, repare, é uma ADE, aqui está o alimentador com as corrugações, bem pertinho do subrefletor, uma estrutura bem compacta. Aí eles fizeram isso numa impressora 3D. Ó. Óbvio que depois você tem que pintar isso com uma tinta metálica, senão isso daí nunca vai funcionar como refletor. Tem que ter um metal aí para isso daí funcionar como espelho. Mas repare, eles fizeram numa impressora 3D. Então, coloquei aqui, ó, como curiosidade. Em relação à geometria ADE, alguém tem alguma pergunta? Professor, Oi. Da impressora 3D, tem algum número específico? Não sei dizer. Não sei dizer por quê. Antenas para certas aplicações espaciais são tão específicas que você constrói uma vez e cada missão tem a sua antena. Então, geralmente, não faz sentido pensar assim numa construção em massa. Eu não sei dizer por que eles fizeram isso, se foi de brincadeira, ou se eles tinham interesse, ou têm interesse em construir muitas para vender. Eu não sei dizer, tá? É só procurar na internet, ó. Com isso daqui você acha o trabalho onde isso foi publicado. Se eles teriam, por exemplo, outras aplicações utilizando essa impressão 3D, porque tem se tornado bem comum, né? Eu não sei o que eles quiseram com isso. Será mostrar que dava para fazer? Entendi. Mostrar que tinha precisão suficiente. Porque esse tipo de antena, essas dimensões, elas têm que ser muito precisas, né? Senão você perde a fase constante na abertura. É verdade. Então, eu não sei o interesse deles nisso. Entendi. Eu só achei engraçado, roubei a figura. Agora, é bem curioso mesmo, professor. Eu não me lembro se foi um artigo de revista ou se foi na internet. Beleza. Eu não coloquei a referência, né? Beleza, obrigada. Mas como a foto era bonitinha e era uma DE, eu botei. É bem interessante você pensar que, assim, né, essas estruturas elas podem ser fabricadas por uma impressora e a gente não sabe quais direito, né, se dá para aplicar em outras coisas. Né? É bem legal, sim. Mais alguma pergunta? Então, essas são basicamente as 3 famílias práticas, né, de antenas refletoras com eixo deslocado, né, duplo refletor com eixo deslocado. Teoricamente, existe uma 4ª possibilidade, que é a ADH. Diferentemente da ADE, a ADH tem um subrefletor gerado por uma hipérbole. Só que aqui não é uma Cassegrain, porque aqui, como na ADE, olha, o raio principal também é mapeado na borda externa, ou seja, a ADH também provoca a inversão de iluminação do alimentador e, consequentemente, teoricamente, ela também tem uma eficiência tão alta quanto a da ADE. Só que, na hora que você vai investigar essa geometria, para que não haja bloqueio de raios, o subrefletor tem que ser grande e o alimentador tem que ficar bem afastado. Ora, subrefletor grande significa aumento do bloqueio e vocês já sabem o que isso provoca. Então, provavelmente, por causa disso, essa antena, até hoje eu não vi essa configuração, salvo melhor conhecimento, eu ainda não vi essa configuração sendo empregada, pelo menos em aplicações de radiofrequência, né? Em ótica, eu não sei se já se usam ou não esse tipo de configuração, mas em radiofrequência eu ainda não vi nenhum exemplo de antena com essa configuração, tanto que não tem nenhuma outra foto aqui mostrando um duplo refletor ADH. Então essas são as 4 famílias com
geradas, né, por cônicas, só que agora cônicas com eixo deslocado. Elas continuam tendo simetria circular, mas as superfícies não são mais paraboloides, hiperboloides, elipsoides. E elas são projetadas de tal maneira a melhorar, né, a iluminação da parte não bloqueada da abertura. Mas dá para fazer melhor do que isso. Mas mesmo dando para fazer melhor do que isso, que é através do modelamento das geratrizes, que é o próximo assunto da aula, essas geometrias e suas equações servem como ponto de partida para o projeto. Você vai modelar a antena, tudo bem, mas você parte de uma clássica com a melhor eficiência possível. Porque talvez isso faça com que a modelagem seja suave, ou seja, você só vai precisar um pouquinho mais para chegar numa situação onde você tem uma eficiência de iluminação da abertura maior e, se tudo correr bem, se você escolher, né, o seu objetivo direitinho, sem aumentar muito os lóbulos secundários. Isso a gente consegue modelando essas geratrizes. Aqui eu vou pular algumas transparências porque eu acabei colocando nesses slides um estudo que foi feito pelo Carlos Barbosa. Se não me engano, o Carlos hoje é professor. Ele não mexe mais com antenas, agora a área dele é otimização. Ele fez doutorado em otimização. Mas o mestrado dele foi nessas antenas. Então ele estudou o efeito de você ter o alimentador fora do foco. O que acontece quando o alimentador está deslocado em relação ao foco desse sistema? E aí eu mostrei aqui alguns resultados, mas não é muito detalhe, sem necessidade. Eu vou pular essa parte. Se você tiver interesse, a dissertação de mestrado dele está aqui embaixo. Ele defendeu em 2002. Isso está disponível na página do PPGE. É Carlos Henrique Barbosa, uma dissertação de mestrado que eu orientei em 2002. Então, se alguém tiver interesse nesse assunto, lá está com todos os detalhes. O Carlos é um cara que escreve muito bem, explicou tudo direitinho. Então, eu vou pular essas aqui e ir para as antenas circularmente simétricas modeladas deste assunto aqui. Só um segundo. Só um segundo. Deixa eu beber uma aguinha. Então, observe o seguinte. Mais uma vez, na aula de hoje, apresentamos antenas onde os refletores são descritos, né? As geratrizes dos refletores são descritas por cônicas, elipses, parábolas, hipérboles. Consequentemente, dado um diagrama de radiação do alimentador, e como as geometrias dessas antenas, das geratrizes, é fixa, você não tem controle nenhum. Quer dizer, você tem controle mexendo nos parâmetros das cônicas. Mas, por exemplo, se você quiser, além da fase constante na abertura, amplitude constante na abertura, na parte não bloqueada da abertura, com cônica você não consegue. Você pode se esforçar ao máximo que você não vai conseguir. Então, as cônicas não permitem um controle total sobre a distribuição do campo na abertura. Para isso, a gente precisa modelar as superfícies. Então, aqui eu estou mostrando um sistema ADE. Quando eu falar clássico para mim significa o seguinte: as geratrizes desses refletores são cônicas, elipse, parábola, hipérbole. Então, repare, nessa figura aqui, onde não houve a modelagem dos refletores, você está vendo aqui, ó, os raios partindo de um ponto, é aquele foco O,
E após a reflexão no subrefletor, eles chegam aqui, ó. Eles passam também por um ponto, é aquele ponto P. Então, repare, aqui é um foco, aqui é uma cáustica. Estão bem definidos, são pontos. Você pode dar umas pancadas nessa superfície de maneira a, sem perder a fase uniforme, redistribuir o campo, a amplitude do campo na abertura para tentar algo mais uniforme, ou para tentar aumentar a atenuação na borda para reduzir lóbulo secundário. Enfim, para aquilo que você precisar. Então, repare, nesta figura aqui, os refletores não são mais gerados por cônicas, eles foram modelados. Como consequência, ó, você não vê mais, ó, um ponto bem definido, onde os raios cruzam. Eles cruzam uma linha. A sua cáustica, ao invés de ser uma circunferência, agora ela vira, depois da rotação, uma superfície. Os raios, nesse plano da figura, não cortam mais um ponto único. Por quê? Isso daqui deixou de ser uma elipse. Isso daqui deixou de ser uma elipse. E isso daqui, ó, deixou de ser uma parábola. Só que no olho você nem percebe isso. Aqui nós temos uma parábola gerando o refletor principal e uma elipse gerando o subrefletor. Aqui não. Mas a mudança na curvatura dessa geratriz foi tão suave que mal você percebe o que aconteceu. Provavelmente, nas fotos que eu mostrei para vocês antes, provavelmente todas aquelas superfícies, todas aquelas antenas eram modeladas. Talvez com uma ou outra exceção. Provavelmente. Porque a olho nu você não consegue ver a diferença. Então, repare, neste caso, se eu não estou enganado, eu modelei esse sistema duplo refletor para tentar uma amplitude uniforme na abertura. Então, para conseguir isso, repare que ele entortou as geratrizes para concentrar mais raios, ó, nesta região interna. Repare, compara esta região, os raios nesta região com os raios desta região. Olha só como concentrou raio aqui e aqui, ó. Aqui em cima também, ó. Repara. Então, ele deformou as geratrizes para concentrar campo aonde antes o campo era fraco, na tentativa de fazer com que a amplitude na abertura da parte não bloqueada seja uniforme. E, por incrível que pareça, isso foi feito sem que os raios refletidos pelo refletor principal deixassem de ser paralelos. Repare, os raios aqui continuam chegando paralelos entre si na abertura, apesar disso não ser uma parábola. Isso não deve vir com espanto, porque eles não saem mais do mesmo ponto. Eles não saem mais do mesmo ponto. Então, as superfícies foram deformadas para que os raios partindo deste ponto continuem chegando paralelos entre si na abertura. E redistribuídos de maneira a você ter o controle da amplitude do campo na abertura do jeito que você achar melhor, de acordo com os seus interesses. É possível também você modelar essas superfícies para que a fase não seja constante na abertura. É possível também fazer isso, tá? Aqui, nas notas de aula, eu só vou mostrar a teoria para o projeto, para modelagem com fase constante. Mas mexendo um pouco nas equações, é possível também você ter o controle da amplitude para uma distribuição de fase arbitrária. Só que eu não vou mostrar as fórmulas para isso, eu só vou mostrar fórmulas para a fase constante. Amplitude arbitrária com fase constante. Isso é um projeto visando máximo desempenho, máxima diretividade. E amplitude, né, ajustada de tal maneira a você ter a diretividade que você deseja
sem que os lóbulos secundários sejam muito grandes. Então, o projeto seria nessa direção. Uma antena para o melhor desempenho possível em termos de diretividade, sem o aumento dos lóbulos secundários. Existem outras aplicações que requerem que a fase não seja constante na abertura. Só que a gente não vai falar sobre isso aqui no curso. Em relação ao que vamos fazer agora, alguém tem alguma pergunta? A técnica que eu vou mostrar para vocês continua sendo baseada na ótica geométrica. Isso obriga que, no final da síntese ótica, você analise a antena com um programa de computador usando uma técnica mais robusta, ou ótica física, ou método dos momentos, tá? Que óbvio que essa síntese que a gente vai mostrar agora não leva em conta os efeitos difrativos na borda dos refletores, não leva em conta o acoplamento eletromagnético entre os refletores, entre o alimentador e o subrefletor. Então, no final, você é obrigado a ter um programa de computador, um software, que faça uma análise mais robusta, que leve em conta esses efeitos, tá? A técnica que a gente vai mostrar é uma técnica rápida, eficiente, se as dimensões forem grandes comparadas com o comprimento de onda, mas ela não é exata, ela é aproximada, tá? Então vamos à técnica. Eu espero conseguir mostrar. Não é difícil, é tranquilo. Eu espero mostrar tudo até o final da aula. Eu vou mostrar a geometria e eu vou mostrar as equações para uma configuração Cassegrain. No final, eu vou mostrar para vocês o que fazer para você adaptar o processo para as outras 3 configurações. Através de ifs, você consegue um algoritmo único que serve para as 4 possíveis configurações. São aquelas baseadas na Cassegrain, na Gregoriana, na ADE e na DH. Então eu vou mostrar, só para não ficar confundindo, né? Mostra para cá, mostra um. Vou mostrar só para ADC. E aí no final eu vou mostrar, para ADE, para ADG você tem que mexer nisso. Para ADE você tem que mexer naquilo. E para ADH você tem que mexer nisso e naquilo. É isso que vai acontecer. Então, assumindo a configuração ADC, e aí a configuração ADC lembra que o raio principal, para θF igual a 0, ele vai ser mapeado embaixo. Enquanto que o raio que vai na borda do subrefletor, θE, ele vai ser mapeado em cima. Tá? Então, qual é o problema? Dado o diagrama circularmente simétrico do alimentador, ou seja, a gente vai usar um alimentador que não irradia polarização cruzada, segundo a terceira definição de Ludwig, como quase sempre acontece em antenas refletoras. Dado o diagrama de radiação do alimentador e conhecida a distribuição de campo com fase constante, nosso projeto é só fase constante, a distribuição de amplitude que a gente deseja na abertura, qual é o par de superfícies, como é um problema circularmente simétrico, qual é o par de geratrizes que faz essa transformação? Transforma a distribuição, a densidade de potência do alimentador na densidade de potência na abertura. Então, o campo na abertura é conhecido, o campo do alimentador é conhecido. O que não é conhecido são as superfícies do subrefletor e do refletor principal. E nós vamos fazer isso com traçado de raios. Então, cada raio vai definir um par de pontos SM. S no subrefletor, M no refletor principal. Ou seja, nós vamos obter um conjunto de pontos S para o subrefletor e um conjunto de pontos M para o refletor principal. Então, as geratrizes vão ser definidas não por uma equação, mas por um conjunto de pontos.
No final é tranquilo, pô. Você vai e interpola esses pontos, por exemplo, usando uma spline. Você usa uma spline e aí você tem uma representação numérica para a sua geratriz e, consequentemente, para o seu refletor. Então, essa técnica vai te dar um conjunto de pontos representando a geratriz do subrefletor e um outro conjunto de pontos representando a geratriz do refletor principal. Só que o ponto, um ponto S está amarrado a um ponto M, o refletor principal. Os dois pontos, o par de pontos SM, é obtido por um dado raio com ângulo θF. E aí você vai repetindo o processo desde θF igual a 0 até θF igual a θE na borda do subrefletor. Quando o θF chegar no θE, você interrompe o processo de síntese. O problema está claro? Alguma pergunta? Então, quais são os dados de entrada? Ora, eu preciso definir o campo na abertura. O campo na abertura vai desde esse raio até este raio. Os raios chegam na abertura, ó, nessa região. Eu só estou desenhando metade para baixo, né? Como tem simetria circular, eu só preciso desenhar metade aqui, ó. Então, eu preciso, como dado de entrada, conhecer os diâmetros dB do bloqueio e dm. dB e dm são dados de entrada. Além disso, eu preciso conhecer o campo na abertura, que eu vou representar como, ou, se você preferir, a densidade de potência na abertura. F ao quadrado. Então, aqui, ó, o F, a letra F, a função F, vai representar o campo na abertura, e não mais no alimentador, né? Eu usei antes F para representar o campo no alimentador, e aqui eu estou usando para representar na abertura. Enfim, eu devo ter tirado essa nomenclatura de algum artigo e ficou desse jeito. ρA é a coordenada ρ, só para que ficar marcado que é na abertura, eu coloquei esse índice A. Então, esse ρA vai desde dB sobre 2 até dm sobre 2. É onde o campo está definido. Fora da abertura, tanto aqui no meio como lá para cima, o campo é 0, por definição. Então, a potência do alimentador que chega no subrefletor até o ângulo θE, vem toda para essa área, essa região da abertura. Essa função F também é conhecida. É o campo que eu quero na abertura do refletor. Tem que conhecer o alimentador. Aqui, ó, o diagrama do alimentador, que na semana passada eu estava chamando de F ao quadrado, aqui eu estou chamando de G. Então, G ao quadrado representa a densidade de potência do alimentador. Dentro do cone limitado pelo ângulo de borda do subrefletor. Então, eu, além de conhecer a função G, eu tenho que conhecer também o ângulo θE. θE é um dado de entrada. θE é um parâmetro de entrada. Então, os parâmetros de entrada são a função F da abertura, a função G do alimentador, os diâmetros dB e dm e o ângulo de borda θE. Além disso, eu preciso definir a primeira trajetória. Eu tenho que fixar o primeiro par de pontos SM. Como o processo de síntese vai começar com θF igual a 0, o primeiro par de pontos que eu vou fixar são os pontos, ó, do primeiro raio. Este ponto do subrefletor, aqui, ó, no eixo, sobre o eixo de simetria, e, consequentemente, este ponto que corresponde ao diâmetro dB no refletor principal. Então, eu também preciso, né, dessa distância VS. Então, a distância VS é a distância do foco O até o vértice do subrefletor. Eu preciso definir essa distância. Essa distância, geralmente, ela tem que ser definida mesmo, porque você tem que garantir que o subrefletor esteja na região de campo distante do alimentador. Então, essa distância VS, geralmente, é um parâmetro de entrada num projeto desse tipo. E, além disso, como neste caso, eu vou assumir que a fase
na abertura é constante, o percurso L0, desde o foco até a abertura, esse parâmetro L0 é a soma desses 3 percursos, constante, seja também fornecido. Porque isso tem a ver com a trajetória do primeiro raio. E eu vou assumir que a abertura, ó, está aqui no plano Z igual a 0, ou seja, no plano que passa pelo ponto O. Tanto faz, como a fase é constante, eu poderia definir a abertura um pouco mais na frente ou um pouco mais atrás. É só ajustar o parâmetro L0. Se você somar uma constante ao L0, você vai pôr a abertura mais na frente. Se você subtrair uma constante do L0, você vai pôr a abertura mais para trás. O importante é que esse L0 seja fornecido. E ele é a distância desde o ponto O até chegar na abertura no plano Z igual a 0. Então, esses 2 parâmetros também são dados de entrada. Em relação a esse slide, ao problema e aos dados de entrada, alguma pergunta? Então, ó, a síntese é baseada na ótica geométrica. Então, a primeira equação vem do princípio de Fermat. Dado o ponto de onde o raio sai, ponto O, e o ponto M, aonde o raio chega, o ponto S, ele é tal que essa trajetória percorre a menor distância. Esse é o princípio de Fermat. Vocês já viram o princípio de Fermat em outras disciplinas? É uma pergunta. Não lembro. Esse princípio de Fermat vai fazer, por exemplo, com que, como consequência, no caso da reflexão nossa aqui, que o ângulo de incidência seja igual ao ângulo de reflexão. Para eu obrigar que essa distância RF mais SM seja mínima, o que eu tenho que fazer? Quando eu tenho uma função e eu quero que essa função seja mínima, o que eu faço para achar esse mínimo? Que conta que eu tenho que fazer para achar o mínimo? Você tem uma função, né, suave, e eu quero achar o mínimo de uma função. Que conta eu tenho que fazer para achar o ponto de mínimo? Eu tenho que tirar... Ih, professor. O problema não é o eletromagnetismo, é matemática que pega. A derivada igualar a 0. Então, o que a gente vai fazer aqui vai ser equacionar essa trajetória RF mais SM em função do θF, que é a nossa variável aqui de controle, e tirar a derivada e igualar a 0. A solução que satisfizer essa equação é o ponto S, que é a solução para aquela trajetória que eu estou calculando naquele passo do processo. O processo é iterativo. Eu vou aumentando o θF e vou obtendo, para cada θF, um novo par de pontos SM. Então, ó, eu vou chamar a trajetória de OSM, ó, OSM, sem me preocupar se a notação é boa ou ruim. É RF, ó, essa distância RF, mais essa outra hipotenusa aqui, ó, que é dada em função das coordenadas do ponto M e do ponto S desta maneira. Eu derivo isso, igualo a 0 e obtenho uma equação. Depois de manipulada, não é trivial, porque aparece RF aqui e RF aqui. Mas depois de isolar a derivada do RF em relação a θF, não é difícil chegar nessa expressão. Então, esta equação diferencial que a gente vai resolver
para achar as coordenadas dos pontos S e M. E para achar as coordenadas do ponto S e M, ó, o S é mais interessante dá-lo em função das coordenadas polares R, F e θF. Só que θF é nossa variável. Então, eu preciso achar o RF, a coordenada XM e a coordenada ZM do ponto M. No caso do ponto M, como a fase é constante, é mais interessante usar as coordenadas cartesianas. Então, eu preciso de 3 equações. Dado o θF, eu preciso achar RF, XM e ZM. Então, eu preciso de 3 equações nesse processo iterativo. Uma das equações é essa. Essa equação resolvida, e aí a gente resolve isso numericamente. Por isso que eu preciso do ponto inicial, porque o processo de síntese é baseado nesta equação diferencial. Aí eu preciso do ponto inicial para começar a resolver essa equação ponto a ponto. Então, esta equação resolvida me dá o RF em função do θF. Mas, repare, aqui dentro aparece também XM e ZM. Então, eu preciso de outras 2 equações para substituir aqui dentro desta, para ficar tudo em função do θF e do RF. Então, o princípio de Fermat me dá essa equação diferencial aqui, ó. ZM. ZM vai ser obtido, e aqui, ó, é fácil, porque eu estou querendo fase constante na abertura. Ou seja, o L0, que é o percurso, é constante para todos os raios, todos os ângulos θF. Caso contrário, esse L seria a função do θF. A equação aqui ficaria mais complicada. Mas como L0 é constante, esta equação vai ser simples. Repare, quem é L0? L0 é o percurso OSM, esse daqui, ó, OSM, mais esse percurso final. Vocês concordam comigo? L0 ó, é a soma dos 3 percursos. É OSM mais o percurso final. Só que o percurso final é dado pelo módulo da coordenada ZM. Ó. Esse percurso aqui é dado pelo módulo de ZM. Como é que eu sei disso? Como a fase é constante, este último raio ele sai paralelo à direção Z. Todos os últimos raios vão sair paralelos ao eixo Z, paralelos entre si. É por isso que a fórmula fica simples. Se a fase não fosse constante, a fórmula não seria muito difícil, mas não seria tão simples como a que vai sair agora. Então, repare, como ZM é negativo, né, ao invés de escrever aqui mais módulo de ZM, eu coloquei menos ZM. O ZM também aparece aqui, ó. Então, se eu substituir esta relação aqui dentro e manipular, eu obtenho a segunda equação que me dá ZM. E aí é só substituir isto aqui dentro. Repare, eu tenho ZM em função do RF, do θF, mas ainda apareceu XM. Então, eu preciso de uma terceira equação para trocar esse XM por essa equação. E a terceira equação é obtida da conservação de energia. Eu vou obrigar que... Cadê? Ah, não mostrou. Eu vou obrigar que no tubo de raios que eu tenho, né, desde o θF igual a 0 até o θF atual, neste tubo de raios, a potência seja a mesma que chega na abertura, ó, nesta região, até o ponto XM. Repare, todos esses raios que saíram do ponto O até o ângulo θF chegam na abertura nesta região aqui, ó, de dB sobre 2 até XM. Então, eu vou ter, ó, 2 integrais. Uma em cima do alimentador, outra em cima da abertura.
Aqui eu estou integrando a densidade de potência do alimentador, desde o ângulo 0 até o ângulo θF. E aqui eu estou integrando a densidade de potência na abertura, desde dB sobre 2 até xm. E eu vou obrigar que essas duas potências sejam as mesmas. E com isso, ó, repare que o xm aparece no limite de integração. Essa aqui dá mais trabalho. Mas se você souber programar direitinho, esta equação vai te dar uma fórmula para o xm, que é que você vai substituir naquela equação diferencial. No final, você tem uma equação diferencial do RF em função do θF. E de quebra, você acha também os valores de xm e zm. Ou seja, você determina as coordenadas do ponto S e do ponto M. E aí tudo que você tem que fazer é dar um incremento no ângulo θF e repetir o processo. Dá um incremento no ângulo θF, repete o processo, até fazer o θF igual a θE. A condição inicial da equação diferencial é fazer com que o RF, ó, essa distância RF, para o ângulo θF igual a 0, seja igual ao VS. Lembra que o VS é um dado de entrada. E aí você tem o seu processo de síntese, de modelagem de refletor, baseado na ótica geométrica, que é super fácil de ser implementado computacionalmente. Você pode implementar isso no MATLAB, por exemplo. E aí você vai fazer desde o θF igual a 0, de tantos em tantos incrementos de θF, né, até chegar no ângulo θE na borda. E aí você vai ter as duas geratrizes descritas em pontos. Um conjunto de pontos S, um conjunto de pontos M. Se você precisar da fórmula, né, da superfície, você interpola esses pontos, por exemplo, usando uma spline, que é uma interpolação suave, e você tem, inclusive, a normal, né, descrita de maneira suave. Isso vai ser útil, por exemplo, se você for analisar essas antenas usando ótica física. Você vai precisar da normal à superfície. Com a interpolação, você tem no final uma fórmula numérica, né, uma determinação numérica dessa superfície, da sua curvatura, da normal à superfície, por aí vai. E é isso daí. Isso é a síntese baseada em ótica geométrica para refletores circularmente simétricos com fase uniforme. Se o refletor não tiver simetria circular, a síntese fica muito, muito, muito mais complicada. Mas é factível e isso já foi investigado há décadas atrás. A formulação para geometria circularmente simétrica é muito mais simples e basicamente é essa daqui. Em relação a essa formulação, alguma pergunta? Bom, fizemos aqui para ADC. E para as outras configurações? A base é a mesma. Você programa isso daí que eu mostrei para vocês. E aí você só vai colocar uns ifs, né? Na hora de definir qual a função utilizar para representar o xm, basicamente vai mudar isso daqui, ó. Essa equação. Basicamente é isso que vai acontecer. Você só tem que colocar uns ifs. If, configuração tal, muda a equação. Olha só. ADG. Vou voltar para o slide anterior. O que muda da ADC? Olha aqui, ADC para ADG. O que muda? O ponto do refletor. Exatamente. O θF é negativo aqui. É como se o θF fosse negativo. Só que, como o θF é a variável que controla o processo, a gente não quer fazer o θF negativo.
Então, pega essa figura, vira de cabeça para baixo. Ou seja, no caso da ADG, faz de conta que o XM é negativo. É só rodar essa figura de cabeça para baixo, em torno do eixo Z. Assim você mantém o θF positivo e só o XM é que fica negativo. Então, repare, se a sua configuração não é a ADC, mas sim a ADG, tudo que você precisa fazer, você vai usar essa equação, é a mesma do slide anterior. Esse processo, essa igualdade avaliada numericamente, vai te dar um valor de XM, você simplesmente troca o sinal dele. O XM vai vir positivo, você multiplica por menos 1. Então, você tem um parâmetro que vale mais 1 ou menos 1. Onde ele é mais 1 se for ADC e ele é menos 1 se for ADG. E você multiplica o XM por esse parâmetro. Pronto. Com isso, você tem essencialmente a mesma rotina, atendendo tanto a ADC como a ADG. Sem ter que fazer um outro programa para essa configuração. É só fazer isso. Ó. Antes de cuspir o valor do XM para ele ser utilizado mais adiante, multiplica por menos 1, se for ADG. Se for ADC, não faz nada, deixa desse jeito. E se for uma ADE? O que muda na ADE? Imagina que isso aqui seja uma caixa d'água. Na ADC e na ADG, como não tem a inversão do campo do alimentador, ele enche a abertura de baixo para cima. No caso da ADE, ele enche de cima para baixo. Então, no caso da ADE, o que você tem que fazer é simplesmente mexer nos limites de integração da abertura. A sua integral, ao invés de ser de dB sobre 2 a xm, ela tem que ser de xm a dm sobre 2. E aí o que eu fiz aqui, ó, o que eu fiz aqui foi simplesmente pegar a integral de dB sobre 2 até dm sobre 2 e subtrair a integral de dB sobre 2 a xm. Isso me dá a parte superior. Então, repare, tudo que eu tenho que fazer na hora de fazer a igualdade é simplesmente trocar, ó. Ao invés de chamar o numerador de PA de XM, substituir por isso. Porque isso daqui, ó, é um valor, é um número. Ou seja, se for ADE, eu substituo, eu subtraio deste número o resultado da integral que eu fiz para o XM. É só isso que eu tenho que fazer. É uma linha. If ADC faz de um jeito. If ADE, você troca só uma linha na sua rotina. E você aproveita toda a estrutura do programa. Então, repare, com dois ifs, o seu algoritmo trata a ADC, a ADG e a ADE, sem problema nenhum, sem complicação nenhuma. E a ADH? Na ADH você vai fazer as duas coisas, porque na ADH também existe a inversão, de iluminação. E, além disso, o subrefletor fica aqui embaixo. Ou seja, na ADH, você tem que fazer as duas coisas. Você tem que usar esta rotina, ou melhor, esta equação, né? A rotina que calcula esta equação, e no final trocar o valor do XM. Então, repara, com dois ifs, você tem um algoritmo que cuida das 4 configurações. Consequentemente, a configuração que você quer também é um dado de entrada. Porque, teoricamente, você pode obter a mesma distribuição de campo na abertura com qualquer uma das 4. Então, repare, você tem aqui, tirando fora a DH, que é a menos útil, né? Você tem 3 possibilidades para obter a mesma distribuição de campo na abertura, do ponto de vista da ótica geométrica. Você pode obter com uma ADC, com uma Cassegrain, você pode obter com uma Gregoriana e você pode obter com uma ADE. Qual das 3 usar vai depender
Enfim, vai depender de outros fatores que fogem aqui do escopo desse curso. Você tem 3 possibilidades. Todas as 3 permitem, do ponto de vista da ótica geométrica, esse controle do campo na abertura. Qual das 3 vai ser a melhor? Aí vai depender de outros fatores. E, mais uma vez, a importância de se ter um programa mais preciso para analisar o resultado final, até, se for necessário, para comparar as 3 configurações e decidir qual delas é a melhor. Mas, em princípio, todas elas permitem esse controle do campo na abertura e mantendo a fase constante. Em relação a essa formulação baseada na ótica geométrica para fazer a modelagem dessas geratrizes, alguém tem alguma pergunta? Aqui, ó, termino listando várias referências sobre modelagem de refletores. E eu incluí aqui, embora esteja totalmente fora do escopo do curso, modelagem de refletores offset, que é muito mais complicada, porque você não tem a simetria circular. Então, é um problema com 2 variáveis e não uma variável, como foi aqui o θF. E, além disso, as equações ficam muito mais complicadas. A solução é mais complicada, apesar de continuar sendo baseada na ótica geométrica. E aqui, ó, eu pus um artigo que foi publicado há 10 anos atrás, mais ou menos, 11 anos atrás, onde eu, junto com o professor Bergman, da PUC do Rio, que foi meu orientador de mestrado, a gente propõe uma síntese diferente para aquelas antenas que a gente acabou de ver. São as mesmas antenas, as mesmas configurações, mas ao invés de resolver uma equação diferencial, numericamente, né, a gente vai combinando cônica. Então, a gente descreve as geratrizes por cônicas, né? Pedacinhos de cônicas. A vantagem dessa técnica é que você não tem que resolver nenhuma equação diferencial. Você simplesmente vai tendo que determinar os parâmetros dessas cônicas para par, até chegar na borda dos refletores. E é tudo equação linear, né? No final, você resolve um sisteminha de 2 variáveis com equações simples. Então, a gente propôs essa técnica, foi publicado em 2011. A gente acha que ela, inclusive, é mais eficiente do que aquela que eu mostrei para vocês hoje, que é uma técnica mais clássica, né? Já foi bolada na década de 1970, provavelmente baseado nesse trabalho aqui, ó. Provavelmente, tá? Agora de cabeça eu não vou afirmar para vocês, não, tá? Então já é uma técnica mais antiga, mas muito eficiente. Essa técnica que eu acabei de mostrar para vocês é extraordinariamente eficiente. Pode usar sem medo nenhum. E com isso eu concluo esta aula de hoje. Na próxima aula nós vamos estudar os sistemas com 2 refletores. Volta a ser clássico, ou seja, cônicas. Mais uma vez vamos ter o paraboloide, o elipsoide, o hiperboloide. Só que não são mais geometrias de revolução. São configurações offset, com eixos deslocados. E aí você tem 2 refletores. Se devidamente ajustados, o subrefletor não vai bloquear a área da abertura dessa antena. E essas antenas são muito, muito, muito mais eficientes. Em compensação, são mais caras. Se você reparar, às vezes dá para ver, quando tem uma reportagem onde o repórter está lá em tempo real entrevistando alguém na rua, aconteceu algum acidente, às vezes a câmera mostra a van da equipe
e você, no topo da van, vê uma antena como essa. Ó. É comum nessas vans de reportagem ter uma antena como essa para fazer o link com o satélite, né? Para fazer a cobertura ao vivo. Essa antena, ó, é uma duplo refletora offset, como todas essas aqui. Ó. Outro exemplo. Ó. Deixa eu ver. Aqui é uma enorme, foi construída nos Estados Unidos no final do século passado para radioastronomia. Se eu não me engano, eles têm um diâmetro de 200 metros. Olha lá, olha que coisa. Enfim. Essa daqui que eu queria mostrar. Essa daqui, ela provavelmente... Não, é da Suécia, ó. Usada lá no Japão. Se eu não estiver enganado, isso aqui é japonês. Num carro de reportagem, para fazer o link via satélite. Ela fecha, ó, ela fecha e fica no topo aqui do carro. É uma duplo refletora offset. Então, a gente vai falar sobre essa antena rapidamente, né, na próxima aula. Então, com isso, deixa eu só apagar aqui, ó, desligar a gravação.